Bem, vamos trabalhando então, o nosso tópico de processo penal para a Guarda Municipal de Caxias, e nós vamos iniciando pela prisão e liberdade provisória, Só que eu vou iniciando, comecem a observar, como eu sempre falo, que eu inicio as aulas ao contrário. Por quê? Existe uma sistemática dos fatos. Por quê? Primeiro a guarda ou a brigada militar ou a polícia civil prende. Depois, é feito o inquérito e a parte processual. Então, da prisão em flagrante, qualquer do povo poderá, isso aqui se chama flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Aqui nós temos o flagrante obrigatório, Considerem-se flagrante delito quem está cometendo infração penal, quem acaba de cometê-la, e quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração, ou também encontrado logo depois com o quê? Com instrumentos, com armas, objetos, ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Nas infrações permanentes, aqueles crimes cujos efeitos, eles se prolongam no tempo, entende-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Queridos, aqui no artigo 304 nós temos uma praxis processual das polícias judiciárias, da polícia civil. Por exemplo, quando tu vai chegar lá na guarda municipal com o teu preso por tráfico de drogas na praça, eles vão seguir todo um caminho. Então, apresentado o preso à autoridade competente, lá na delegacia de polícia, A autoridade competente ali, o escrivão ou o inspetor lá da DPPA, ou da especializada, conforme for o caso, ele vai ouvir o condutor, que é aquele que apresenta a ocorrência, e desde logo coletará a sua assinatura, que é a assinatura do condutor, e entrega ao condutor uma cópia do termo e recibo de entrega do preso, De primeiro, escuta o condutor, ouvirá o condutor, depois procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem, e por último, o interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto, Lembrando que essa falta de testemunhas não impede o APFD, que é o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, ou seja, com aquele guarda municipal, com aquele policial militar, deverão assiná-lo, pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado, a apresentação do preso à autoridade, tá bom? Parágrafo 3º do artigo 304, nós temos que o quê? Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido a leitura desse auto na presença desse, Nessa questão do APFD ali, ele tem toda uma vida pregressa do preso ali, informando sobre filhos, etc, Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada para a autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Se chama escrivão ad hoc para aquele auto, A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicado, Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o quê? O auto de prisão em flagrante, e quando o autuado não informar o nome do seu advogado, uma cópia integral para a Defensoria Pública, E esse parágrafo 2º e o parágrafo 1º, se eles não forem observados, há a capitulação no crime de abuso de autoridade. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas, Caso os parágrafos 1º e 2º não sejam observados, será capitulado nos crimes de abuso de autoridade. Artigo 309. Se o réu livrar-se solto, ele deverá ser posto em liberdade. Depois de quando? Depois de lavrado o auto de prisão em flagrante, Após o recebimento do auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia. 24 horas, audiência de custódia. Legal, ele vai trocar para 48 horas, mas não. 24 horas, audiência de custódia. Com quem? Com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP,
E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, primeiro, relaxar a prisão ilegal, né? Ou converter essa prisão em flagrante em preventiva. Quem é que converte? Não é a autoridade policial, é o juiz de maneira fundamentada, tá? Quando estiverem presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, né? E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares que forem diversas da prisão. E também ali o conceder liberdade provisória, né? Com ou sem fiança, ok? Parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo APFD que o agente praticou o fato no quê? Numa excludente de ilicitude, lembre-se daquelas 4 do artigo 23 do Código Penal, e estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal, né? Poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado o quê? Liberdade provisória, né? Mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação, tá? Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra, né, organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar, ou seja, né, manter a liberdade, deverá denegar, ou seja, negar aquela liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, tá? A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput deste artigo, aqui responderá administrativa e civil e penalmente pela omissão. Lembre-se daquele crime de abuso de autoridade, tá? Parágrafo 4º. Transcorrida 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, né, a não realização dessa audiência de custódia sem motivação idônea, né, ensejará também no que? Na ilegalidade da prisão, que será relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva, tá? Aqui eu coloquei o conceito de liberdade provisória, que é um direito que assiste ao preso em flagrante responder ao processo em liberdade, né? Sempre que não existir o quê? Fundamento para a prisão preventiva, tá? Aqui do artigo 321 a 350, nós temos a fiança, né? Ausentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz, né, concederá liberdade provisória, né, impondo, neste caso, as medidas cautelares e observados os critérios constantes do artigo 282 desse Código. Nós veremos mais adiante, tá? Quando que a autoridade policial poderá conceder fiança, né? Poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos, tá? Nos demais casos, a fiança, né, será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Tu não concede fiança nos crimes de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os hediondos, né? Também tu não concede fiança lá nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que vem lá do artigo 5º da Constituição. Também, igualmente, tu não concede fiança, né, aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida, né, ou infringido sem justo motivo qualquer das obrigações. Também não concede em caso de prisão civil ou militar, né, ou quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, tá? Esse valor da fiança será fixado pela autoridade que a considera os seguintes limites: de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja PPL, no grau máximo, né, não for superior a 4 anos. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos, tá? Quando a situação do preso recomendar, né, a fiança poderá ser dispensada, reduzida ou aumentada. Dispensada, né, na forma do artigo 350 do Código, reduzida até o máximo de 2/3, né, ou aumentada em até 1000 vezes, ok? Para a autoridade determinar o valor da fiança, ela terá de levar em consideração o quê? A natureza da infração, condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, né, circunstâncias indicativas de sua periculosidade, né, e também a importância das custas do processo, tá? Vamos seguindo? O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento de fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias da residência,
sem comunicar à autoridade, né, o local onde será encontrado, tá bom? Artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, ela consiste no quê? Num depósito de dinheiro, de pedras, de objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual, municipal ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Esse valor que constitui a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público, né? Juntando-se aos autos respectivos conhecimentos, tá bom? Quando a prisão for em flagrante, quem concede a fiança? A autoridade que presidir o auto, né? E em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido, ou a autoridade judicial ou policial que tiver sido requisitada a prisão, tá? Vamos indo então ali. Diferença entre relaxamento da prisão e liberdade provisória, né? O relaxamento da prisão, ele ocorre quando a prisão é ilegal. Já a liberdade provisória é uma consideração de uma prisão legal, mas desnecessária, né? Aí nós temos as liberdades provisórias, com fiança ou sem fiança, né? As autoridades que podem arbitrar fiança e seus limites, né? Os dispositivos legais ali, a autoridade policial, né? Pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos e o limite de valor de 1 a 100 salários mínimos. Já a autoridade judicial, o juiz, né? Em qualquer caso, né? E o limite de valor de 10 a 200 salários mínimos. O limite de valor mínimo e máximo da fiança, tá? Vamos indo ali, seguindo. Aqui nesses casos específicos nós temos aquele ali que eu falei das excludentes de licitude e a vedação legal para concessão da liberdade provisória, né? É aquele ali, organização criminosa ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito. Organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito. A legal poderá colocar aqui uso restrito ou proibido, né? Prisão preventiva, ela cabe em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, né? Caberá a prisão preventiva decretada por quem? Pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, né? Ou por representação de quem? Da autoridade policial. Essa prisão preventiva, ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, né? Da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, né? Quando houver o quê? Prova da existência, né, do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aqui é o periculum in mora e o fumus boni iuris, tá? Que é o que chama a doutrina, tá? Nós temos ali a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de quê? De descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, né? Essa decisão que decretar a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada com o quê? Motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos. Receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada, né? Aqui no artigo 313 nós encontramos a admissão da decretação da prisão preventiva. Vamos lá, só colocar no vermelhinho aqui, um negrito, um itálico e um sublinhado, tá? A admissão da prisão preventiva. Quando? Nos crimes dolosos, né? Com pena privativa de liberdade máxima, a legal colocaria aqui mínima, mas é máxima, superior a 4 anos, tá? Condenado por outro crime doloso, quando a sentença for transitada em julgado, né? Ressalvado ali aquelas questões do artigo 64 do Código Penal. E se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Para o quê? Para garantir a execução das medidas de urgência. Também se admite a prisão preventiva quando houver dúvida, né? Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, tá? Salvo, né, se outra hipótese recomendar a manutenção na medida. Não se admite a decretação dessa prisão preventiva com o quê? Com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, tá? Finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou
como decorrência imediata de investigação criminal ou também ali, né, a apresentação ou recebimento da denúncia. Essa prisão preventiva não será decretada se o juiz verificar pelas provas ali quando o cara praticar o crime numa excludente de ilicitude, né? Essa decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Essa motivação, né, da prisão preventiva de qualquer outra cautelar, o juiz deve indicar o que? De maneira concreta, aquela existência de fatos novos ou contemporâneos que se justifiquem, né? Aqui, parágrafo 2º é mais uma leitura para vocês. Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva. Só colocar em vermelho aqui. O juiz poderá, né, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, né, se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como também, né, novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem, ok? Essa prisão preventiva ela tem que ser, né, o órgão emissor verificar a necessidade da manutenção a cada 90 dias, mediante o que? Decisão fundamentada de ofício ali, né, sob pena de tornar a prisão ilegal. A prisão domiciliar é o recolhimento do indiciado ou acusado, né, em sua residência, que ele só pode se ausentar, né, com autorização judicial. Aqui nós temos esse caso, poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, vamos lá, maior de 80 anos, lá na lei de execução penal é maior de 70 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, tá? E também ali o homem, né, caso ele seja o único responsável, caso ele seja o único responsável pelos cuidados de filho, né? Até 12 anos de idade incompletos, ok? Olha ali os requisitos da prisão preventiva: o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, ou seja, o risco de cometimento de novo delito e o perigo da liberdade. E aqui nós temos os pressupostos da prisão preventiva, depois as condições de admissibilidade dela ali, os fundamentos, tá bom? E vamos adiante ali. Esses requisitos, eles são cumulativos ali, que nós temos aqui esses requisitos do artigo 312 do Código Penal, os pressupostos são cumulativos, esses requisitos deles ali, né? E a prisão preventiva não cabe, né, na antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação, crime doloso com pena privativa de liberdade, máxima igual ou inferior, aqui é legal e trocaria, máxima igual ou superior, né? Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Deixa eu só arrumar a tabelinha aqui, converter texto em tabela. Olha só a barbadinha aqui, ó. Antecipação ali depois do crime doloso com pena privativa de liberdade, máxima igual ou inferior a 4 anos, salvo se o agente for reincidente, tá? Também ali o crime culposo nos casos das contravenções. Lembrem-se que eu estou vendo a legal e cobrar na questão de número 34 que as contravenções penais têm ação penal pública condicionada. Não, ação penal pública incondicionada, tá? Depois nas excludentes de ilicitude, no clamor público por si só e para garantir a segurança / integridade do investigado. Tu decreta ela, né? Quem que decreta? Na fase do inquérito, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. Na fase processual, a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação, né? E ou querelante. Tá, só que é o seguinte, no entanto, né, o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar essa prisão preventiva, né? Ou se houver a necessidade de revisão compulsória a cada 90 dias, né? Deve ser feita o quê? A revisão, se ainda cabia aquilo ali, tá? Agora, queridos, nós vamos trabalhar as medidas cautelares diversas da prisão, que nós encontramos ali no artigo 282 do Código Penal, ok? Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas, observando o quê? A necessidade e adequação, né? Necessidade do quê? Da aplicação da lei penal, né? Para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para o quê? Para evitar a prática de infrações penais. E depois aí nós temos a adequação,
da medida à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Essas medidas elas podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente, né? E elas serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, ok? O juiz poderá ali, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, né, quando verificar a falta de motivos para que o subsista, ok? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita ou fundamentada da autoridade judiciária competente. A legal ele vai colocar aqui da autoridade policial competente. Não, tá? Artigo 287, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, né? E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, né, para realização de audiência de custódia. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão, né, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, né, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada aqui expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora, tá bom? Lembrando que é vedado, ou seja, é proibido o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto, né, e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres, né, durante o período de puerpério imediato, ok? As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas nos termos da legislação de execução penal, tá? Base legal aqui das medidas cautelares e casos semelhantes em outros dispositivos. São medidas cautelares diversas da prisão, aquele comparecimento periódico em juízo, né, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz. Aqui é legal e colocaria no prazo de 3 meses, ou semanalmente, ou mensalmente. É no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades, tá? Proibição de acesso ou frequência em determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação, suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver o quê? Justo receio de sua utilização, né, para a prática de infrações penais, internação provisória do acusado, quando ele for inimputável ou semi-imputável, né, fiança nas infrações que admitem, né, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento, ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, e a monitoração eletrônica, tá? Ela será aplicada a fiança, né, conforme as disposições do capítulo que nós já vimos ali, e essa proibição, né, de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional, intimando-se o indiciado ou o acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Terminamos aqui a nossa primeira parte da aula de processo penal e seguiremos na sequência no inquérito policial. Vamos lá, gurizada, falta pouco.